Olá, pessoal! Para quem não me conhece, o meu nome é Letícia Amy e hoje eu terei a honra de dar a lição 16 do Celebrando a Transformação. E essa lição tem por título Confesse para que recomece. E eu peço que Deus fale através de mim ao seu coração e ao meu também, porque a gente sempre está aprendendo, né? Eu também estou no processo de transformação, porque é algo contínuo na nossa vida, não é verdade? Então vamos lá. O objetivo da lição é entender que o ato da confissão, quando você confessa, você decide confessar algum pecado seu, algo que você sabe que você esconde de todo mundo, que você sabe que se você confessar, aquilo pode até trazer cura para você, mas que você tem medo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas entender que o ato da confissão traz cura e libertação da culpa, promovendo a paz. É isso que a confissão traz. E o passo 5. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. E o princípio dessa lição é libertação. E lá em Tiago 5,16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E é interessante que quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, como a palavra diz para a gente confessar, a gente está se tornando um justo. Porque a Bíblia fala primeiro, confesse os seus pecados para serem curados, né? Confesse uns aos outros. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Porque quando você confessa, ali você está tendo um ato de justiça. E quando você pedir a Deus para que Ele te liberte, essa oração vai ser poderosa e eficaz, porque no mundo espiritual todos estão vendo a sua obediência a Deus. A verdade sobre nós pode ser dolorosa, mas é libertadora quando a gente confessa, né? E é muito interessante que nessa lição tem um tópico que fala sobre entender. Entender que nós precisamos confessar para sermos curados, porque essa atitude de confissão, ela arranca de nós todo o ego, toda a soberba, todo o orgulho. É como se a gente estivesse falando assim: Deus, eu reconheço que eu não sou nada e que Tu és tudo. Eu reconheço que eu sou falha. Eu reconheço que eu pequei nesse ponto aqui. Eu fiz isso e eu reconheço que eu sou um ser humano que depende de um Deus maior. E aí eu reconheço e confesso. Eu não tento esconder, porque não adianta esconder. Se você está aqui buscando uma transformação, você não pode esconder os seus erros, você precisa confessá-los, principalmente a Deus, a você e a alguém da sua confiança. Porque eu destaquei alguns pontos aqui, que é um dos pontos que eu considero importantes da lição, que diz que se não confessarmos, jamais viveremos em paz. Eu não sei se você vive isso ou já viveu, de algo no seu coração tá tirando a sua paz, algo que você fez, que você nunca falou para ninguém, mas todas as vezes aquilo vem na sua mente e aquilo te traz uma perturbação, aquilo não te traz paz para viver uma vida leve. Você vive isso ou já viveu? E isso me faz lembrar de um exemplo que aconteceu comigo. É um exemplo que pode ser aplicado em diversas áreas, né? Mas o que aconteceu comigo foi assim. Eu estava com um grupo de louvor e aí escolheram uma música de um cantor que na época eu tinha ouvido falar coisas ruins dele.
E eu falei pra todo mundo, assim, eu comentei, eu não lembro direito o que eu falei, mas eu acho que eu falei alguma coisa em relação a esse cantor e tal, que eu não tava tão confortável de cantar a música dele, eu tava meio assim em relação a ele e tal, e eu comecei a falar algumas coisas assim dele que eu não lembro direito o que. Mas depois eu comecei a me sentir incomodada. E eu creio que o Espírito Santo estava me incomodando, porque quem sou eu, em primeiro lugar, para falar de alguém, né? A própria lição diz, né? Quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para você mesmo. Então, quem sou eu para falar de alguém? Porque quando a gente aponta o erro ou julga alguém, é como se a gente estivesse colocando como superior àquela pessoa. E nós não somos superiores a ninguém, sabe? O ser superior, aquele que é superior, é Jesus. E nós somos. Ele nos ama da mesma forma, sabe? Ninguém pode ser considerado bom nessa terra. Só Deus é bom. E Ele nos capacita para vivermos e sermos cada vez mais parecidos com Ele. Mas isso vem dele, não vem de nós. Então, voltando ao exemplo, né? Depois que eu falei aquilo, o ensaio passou e eu fiquei me sentindo muito incomodada. Eu falei, meu pai, eu não devia ter falado, o que eu tenho a ver com isso? Assim, eu não devia, e eu fiquei incomodada. E aí eu senti, eu preciso confessar o meu pecado a essas pessoas que eu falei para elas, né? Sobre esse cantor famoso e tal. Só que assim, quando a gente precisa confessar, é muito difícil para o nosso ego, é muito difícil, porque a gente é como se... Sabe quando a Bíblia fala pra gente morrer pra nós mesmos? É como se realmente a gente matasse a nossa carne, o nosso ego, para deixar o Espírito de Deus sobressair, para deixar que a cura venha sobre nós. A gente precisa morrer mesmo, assim, para si mesmo. Dizer assim, não importa o que eu vou me sentir, a vergonha que eu vou sentir, não importa. O que importa é que eu tô obedecendo ao que Deus diz, porque é isso que vai me trazer cura. Então, quando passou um tempo que eu me encontrei de novo com essas pessoas, eu chamei cada um, eu chamei todo mundo e falei, gente, lembra quando eu falei aquilo, daquele cantor, eu quero pedir perdão. E aí eu comecei a pedir perdão. E eu lembro que aquilo trouxe um bálsamo, assim, um refrigério pra mim. Porque eu me senti, sabe, aliviada. Ufa, agora eu não vou mais carregar esse peso. Sabe por quê? Quando a gente não confessa o nosso pecado, o diabo ele vai setando a nossa mente, né? A gente dá abertura para as coisas ruins, pensamentos ruins virem à nossa mente, pensamentos de culpa, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não é digno de amor. E muitas vezes a gente vai alimentando essas mentiras na nossa mente, na nossa alma. E aquilo vai nos corroendo por dentro. Como lá em Salmos, né? Davi, ele falou no capítulo 32, versículo 3 e 5, eu vou ler aqui rapidinho, que fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, meus irmãos, existem esse versículo, né, essa parte da Bíblia, como diversas outras, nos falam sobre a importância da gente confessar os nossos pecados, porque Deus, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar e ainda nos purificar de toda injustiça, de todo o pecado. Então, uma parte da lição fala assim: quando erramos, só há um caminho que nos liberta deste ciclo, a confissão, né? E lá em Provérbios 28:13 fala: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia.
Ou seja, mais um dos versículos que falam sobre como a confissão pode trazer uma cura tremenda sobre as nossas vidas. E uma coisa que eu acho muito importante a gente refletir é: quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o dono? O que é que manda a nossa vida? A sua reputação é o seu Senhor? É o seu ídolo? A sua reputação? Aquilo que vão pensar sobre você? A sua vergonha? É ela que define o que você vai fazer na sua vida? É a sua reputação, o seu ego, o seu medo que vai definir a sua vida? Que vai muitas vezes impedir de você ter uma transformação completa? É isso que vai dirigir a sua vida? Ou é a palavra de Deus, a obediência ao que Deus nos diz, a obediência ao que é bom, a obediência? O próprio Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar e nos curar. E é por isso que nós podemos ter transformação, ter cura, por causa de Jesus. Então, o que vai dirigir a sua vida e a minha vida? Tem que ser Jesus. O que ele falar na palavra dele, a gente precisa obedecer, porque isso é para o nosso bem. É isso que vai nos gerar cura. Eu posso te dizer que dói, mas é uma dor momentânea que traz cura eterna. Quando a gente confessa, lá naquele momento vai doer, sabe? Vai doer, você vai ter como se matar mesmo a sua própria carne, mas depois a paz que vai vir, o alívio e a força para que você não mais cometa aquele erro, aquele pecado. Isso, gente, vai ser eterno, sabe? Às vezes você tem algum pecado, você comete algum erro, você faz algo que para você é muito difícil sair. Para você é muito difícil não fazer isso. Só que muitas vezes, por causa da vergonha, do medo, você não conta isso para ninguém. E você sabia que muitas vezes o que vai trazer a sua cura vai ser simplesmente o ato de você chamar um amigo de confiança ou uma pessoa assim que você confia, que você sabe que a pessoa não vai piorar a situação, você sabe que aquela pessoa ela pode te ajudar, orar por você e você vai confessar a ela. E é isso que vai trazer a sua cura. Sabe por quê? Porque quando a gente vive na escuridão, quando a gente encobre algum pecado, quando a gente não quer revelar, a gente não vive na luz, né? A Bíblia fala sobre viver na luz, mas quando a gente vive na escuridão, tem coisas que a gente nunca confessou e que a gente faz às escondidas, isso é como se fosse um alimento. A escuridão é como se fosse um alimento para aquele mal crescer. E aquilo, quanto mais o tempo passa, parece que vai se tornando um gigante. Só que quando a gente traz luz para esse lugar, aquele gigante fica desesperado. E daqui a pouco, o que parecia algo tão grande, você vai ver que é uma coisinha tão pequenininha que você só precisava trazer luz. E o que significa trazer luz? É confessar. E quando você confessa e traz luz, aquilo que parecia um gigante, na verdade você vê que era algo tão pequeno, perto de um Deus tão grande que pode te curar e te libertar disso, que você só vai falar assim, ó, em nome de Jesus, eu não aceito mais isso pra minha vida, e dá um peteleco naquilo. E aquilo não mais vai te dominar, sabe? Eu contei um pequeno exemplo de eu ter colocado a luz, eu ter confessado um pecado para pessoas, assim, mas eu já vi outros exemplos que aconteceram na minha própria vida, que me trouxeram transformação. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar agora, mas eu quero te garantir que o caminho para a derrota é você esconder os seus pecados, é você guardar para si mesmo. Mas o caminho para a vitória é confessar os seus pecados a Deus, a você mesmo, você reconhecer que você erra, que você é pecador, que isso não é bom, isso que você fez, e confessar.
e confessar alguém de sua confiança, alguém que você pedir a Deus que aquela pessoa é de confiança, que vai te ajudar em oração, amém? Que Deus te abençoe muito. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.